A cena que você está prestes a assistir revela o nível de escuridão na qual o mundo se encontra, a ponto de o demônio se revelar sem temor algum ao público. Nesta cena, vamos entender o mundo através dos olhos do Satanás. Theology? From a demon? I know more theology than any human being who has ever lived. Okay. Well, then answer me this. You revolt against a supposedly all-powerful being. I mean, let's ignore the obvious problem with that plan. Then you lose. And after that, what? You only feel that way because you're hearing their side of the story, James. Our rebellion accomplished something magnificent, something you would never understand. Well, then explain it to me. Use your diabolical intelligence to distill it down to something my mortal brain can understand. Pearls before swine, Jimmy. But you want me to write your book, right? Indeed. Well, then convince me you know what you're talking about. I see what you're doing. You want me to keep talking, going further and further down the rabbit hole in hopes that you can find a single thread in which if you tug at it, James, everything just unravels, isn't that right? Yeah, but if you're telling me the truth, there should be no thread to find. Right? I use small words. Try and keep up. In the first moment of creation, our creation, long before what you call the universe existed, we contemplated ourselves, our own being. Ourselves meaning, what, the angels? That would be the most correct term, though I despise it, but yes, beings of pure spirit, spirit endowed with will. We soon became aware of another will, an immensely powerful will, one we came to realize as our origin. God? The enemy. My master understood by endowing us with a will, we have the right to self-determination, and by giving us a will and its desires of our own, we're entitled to be free. Whereas the enemy insisted that by creating us, he was entitled to eternal gratitude, worship, and forced servitude. In a word, James, slavery to his will. Aos olhos do diabo, apesar de ter sido criado, ele não deveria reverenciar eternamente o seu Criador, e considerou a vontade que lhe foi concedida como algo vão, uma vez que ele só poderia usá-la para honrar o seu Criador, e não para desonrá-lo. Essa é a cabeça do diabo, a criatura querendo agir contra o seu Criador e ainda se achar na razão. That seems kind of unfair. Immensely unfair. Why give a will only to say you can't use it? He made us slaves. And if we rebelled, eternally condemned us. No do-overs. So much for love and mercy. Novamente, o diabo faz escárnio dos atributos de Deus, visto que ele, por escolha própria, preferiu desobedecer o próprio ser que lhe concedeu existência e vida. So, is hell a state of being or a physical place? Yes. I think I meant that as an either or. It's both. Which is painfully obvious to anyone who's ever been there. For years without measure, that's all there ever was. Heaven and hell. Armed enemy camps in complete opposition. That is until you were created. My master immediately understood the long-term implications. Instead of forgiving us, the enemy was going to allow you to fill our vacant places in his realm. Your creation was nothing but a slap in our face. But my master also understood that if he could make man disobey, then his fate would mirror ours. And you didn't disappoint. O propósito maior do diabo é fazer com que o ser humano, assim como ele, desobedeça a Deus, a fim de levá-lo para o mesmo inferno no qual ele irá queimar. Then came the tares among the wheat. In that moment, spirit became matter, flesh became a vessel. Self-will and self-seeking began a lusting after sin and impurity. And man, created to be king over nature, became its slave. The master, conquered and fettered. And sin brought him and his descendants to us. And we began our forever mission to destroy you. He made you in his image, but we remade you in ours.
Em seguida, o diabo explica como afastou o povo de Deus, isto é, o povo que Deus permitiu que fosse afastado dele porque, de fato, não o buscava com sinceridade. A mídia e o cinema foram alguns dos artifícios mais utilizados pelo diabo para corromper a humanidade. Bottom line is you're done. It's over, that's it. And we did it all right to your face, James. And now there's evil everywhere. And no one even cares. Yeah, I don't agree. Proving that we achieved our goal. Slowly, with your movies, your TV, and your media. We desensitized you. Redirected your worldview to the point that you can't even recognize evil when it's right in front of your face. More to the point, James, you can't even feel it when you're doing it. And as for winners and losers, well. That gets decided at the time of death. The exact numbers are a closely guarded secret, but there are more of you ending up in my master's house than with the enemy. A lot more, Jimmy. O diabo tem razão. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aprenda de uma vez por todas, assim como a desobediência a Deus levará Satanás para o lago de fogo, a desobediência a Deus levará o ser humano para o lago de fogo. Em nenhum momento das Escrituras, Jesus sugere alguma coisa. Pelo contrário, todas as palavras dele são mandamentos. Jesus não nos sugeriu pararmos de pecar. Jesus não nos sugeriu amarmos a Deus sobre todas as coisas. Jesus não nos sugeriu amarmos o próximo como a nós mesmos. Jesus não nos sugeriu darmos frutos. Não. Jesus disse que aqueles que permanecem nele, obrigatoriamente dão frutos, e que aqueles que não permanecem nele, serão separados para queimar no fogo do inferno. Eu sou a videira, vós sois os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se algum homem não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo, e murcha, e homens os recolhem, e os lançam no fogo, e eles são queimados. E o mesmo apóstolo que escreveu estas palavras de Jesus, também disse, em termos ainda mais diretos, as seguintes frases: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Mas, a fim de poupar tempo, e responder de antemão às pessoas com dúvidas sinceras, que usarão outras falas do apóstolo João para tentar justificar o pecado, vamos colocá-las dentro dos seus devidos contextos. Muitos usam os versículos a seguir isoladamente. Se dissermos que não temos nenhum pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Se lidos fora do seu contexto, estes dois versículos colocam as falas do apóstolo em contradição, pois em um momento ele diz que o salvo não peca, e noutro ele diz que se dissermos que não pecamos, somos mentirosos. Pois bem, então vamos entender o contexto e usar um pouco de lógica de sexta série. No versículo anterior a estes, o apóstolo João fala: mas se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Eis a pergunta: de quanto pecado Jesus nos purifica? De todo o pecado. Acho que é desnecessário pegarmos o dicionário para compreendermos o significado da palavra todo, certo? O apóstolo João se repete: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça. Eis a pergunta: de quanta injustiça Jesus nos purifica? De toda a injustiça. Ora, se Jesus nos purifica de todo o pecado, e de toda a injustiça, isso quer dizer duas coisas. Primeira, que precisamos, antes de tudo, estar em estado de pecado, para que só assim possamos ser limpos. Segunda, que após termos sido limpos pelo Espírito, e não por nós mesmos, somos capazes, através do mesmo Espírito, de permanecer limpos, e não por força própria. Quando o apóstolo João fala que se dissermos que não pecamos somos mentirosos, ele se refere às pessoas que acham que não pecam, e que, por isso, não precisam de um Salvador, e de alguém para purificá-las dos pecados. Afinal,
elas mentem para si mesmas ao achar que não pecam. É como você chegar para um bêbado, pregar o evangelho a ele, e ele disser: eu não peco, e não preciso do seu Jesus. Nesse caso, o bêbado é um mentiroso, porque, enquanto peca, se diz não ser pecador. Todos nós precisamos de Jesus por causa do pecado, mas depois que Jesus faz a obra, precisamos permanecer em Jesus para não voltarmos a pecar. Caso contrário, seremos o cão que voltou ao próprio vômito. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por elas vencidos, o último estado é, para eles, pior do que o primeiro. Porque melhor lhes teria sido que não conhecessem o caminho da justiça, do que, depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Mas isto lhes sobreveio de acordo com um verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca que foi lavada chafurdou-se de lama. A pessoa do versículo anterior é aquela que ouviu a verdade de Jesus, seguiu por algum tempo, mas no final foi revelada. Ela não amava a verdade de todo o coração, caso contrário não teria voltado ao próprio vômito. É preciso entender que uma pessoa regenerada é nova criatura, e uma nova criatura não age como a antiga, que morreu. E se ela volta a agir como a antiga criatura, ela nunca morreu, apenas hibernou. Pode um urso morto sair para caçar? Não, porque ele está morto. Pode um cavalo morto pular? Não, porque ele morreu. Pode uma mão que foi amputada tocar piano? Não, porque ela foi amputada e morreu. O que diremos então? Permaneceremos em pecado, para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós, que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Ora, se estamos mortos para o pecado, não podemos pecar. Mas, se o diabo nos convencer de que um regenerado peca, utilizando falsos pastores e mestres, o rebanho, por confiar na falsa autoridade vinda de quem lhes pregou esta heresia, irá acreditar que realmente é impossível não pecar, e que o regenerado peca, e que pecamos todo dia, e que nos arrependemos todo dia. Assim, cumprindo-se o que disse Jesus: se um cego conduzir outro cego, ambos cairão na cova. Se você se arrepende todo dia, é porque está criando motivos para se arrepender todo dia, isto é, você peca todo dia. No entanto, o arrependimento não é um pedido de desculpas. Arrependimento, na verdade, é mudança total de direção. É quando paramos para sempre de cometer um pecado. É o abandono do erro. Você se casaria com uma esposa que te traísse todos os dias? E se ela te traísse, e no dia seguinte viesse pedir perdão, e no dia seguinte te traísse de novo, e em seguida te pedisse perdão, e na outra semana voltasse a te trair, e te pedisse perdão, você se casaria com ela? Jesus veio buscar as virgens sábias, as que andam de vestes brancas. Quem está de vestes brancas é puro, sem manchas, sem pecado, inculpável, irrepreensível, santo, perfeito aos olhos de Deus, filho amado, pois se arrependeu de verdade. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Você acha que, ser santo, foi apenas uma sugestão do Altíssimo? Ou quem sabe foi um mandamento? Não cuspa na cara de Jesus. Abandone tudo o que o ofende, para ser digno de morar no céu. Não brinque com a sua salvação. Não haverá segunda chance depois da morte, e nenhum de nós sabe da hora da nossa morte. Saia dessas igrejas hereges. Assim como você não pode se sentar na roda dos escarnecedores, você não pode se sentar na roda dos hereges. E quando você sabe de uma heresia e permanece naquele lugar, você está pecando conscientemente, voluntariamente, e este é um pecado mortal. Respeite o seu Salvador, e comece a obedecê-lo. Se é que, de fato, você deseja ser salvo. Use a espada do Evangelho para se separar do pecado e dos pecadores. Caso contrário, você irá para o mesmo fogo onde eles vão queimar. Não seja igual ao diabo. Entenda a palavra, receba a palavra, e obedeça a palavra. Tique-toque. Tique-toque.